Deus salve a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero ler um texto com vocês. Na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, está dando para ouvir, irmãos? Amém, irmãos? Diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Até aqui, amém, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pela graça, pelo amor e misericórdia do Senhor. Ó Deus, que se renova sobre nós a cada dia, a cada manhã. Ó Pai querido, quando nós colocamos agora o nosso coração em Tuas mãos, certos de que o Senhor falará a nossa alma, o nosso espírito, por intermédio da Tua palavra. Venha ministrar sobre nós, ó Deus. Venha tocar-nos de forma poderosa. Ah,
Deus querido, nós carecemos das tuas ministrações, carecemos do teu mover, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amados, esse texto, 2 Coríntios, é um dos textos mais difíceis entre as cartas de Paulo, porém de uma profundidade muito grande. Se pararmos para fazer uma análise dessas cartas, 1 e 2 Coríntios, nós vamos ver que elas são, Paulo traz ensinamentos bem peculiares, pelo contexto, devido às circunstâncias que motivam Paulo a escrever essa carta. Havia em Corinto algo que não havia em nenhuma outra igreja. Porém, Paulo escreve a essa igreja a primeira carta no intuito de corrigir falhas, de advertir com relação a pecados, inclusive pecados de imoralidade. E na segunda carta nós vemos Paulo trazendo uma certa ordem e pontuando alguns assuntos que parecem ter sido resolvidos lá na primeira carta. Aqui nesse capítulo 3 de 2 Coríntios, o que está acontecendo é que a igreja primitiva, junto com sua liderança, em determinado momento, para evitar que falsos ensinos, para evitar que algum aventureiro penetrasse a igreja e levasse as suas heresias. Então a igreja, ela levantou, ou ela criou a chamada carta de recomendação. Essa carta de recomendação não é uma coisa simples. O líder de tal igreja mandava uma carta para o outro líder de uma outra igreja dizendo: olha, fulano de tal está aí, recebe como homem de Deus. A gente vê Paulo fazendo isso, né? Em muitas das suas cartas, recomendando alguns obreiros. Então era normal essa carta de recomendação. Porém, existia na igreja de Corinto um grupo de judeus cristãos, judaizantes, que eram judeus, que haviam se convertido a Cristo e de alguma forma queriam trazer os rudimentos da lei, as práticas da lei para a igreja de Corinto. Paulo os adverte duramente na primeira carta. E esses irmãos, eles se levantam assim, de uma forma com bastante veemência contra Paulo. E eles querem provar para a igreja, ou eles trazem para a igreja, ou tentando colocar na igreja dúvidas com relação ao ministério de Paulo, à pregação de Paulo e à pessoa de Paulo. É por isso que Paulo começa aí nesse capítulo 3 fazendo essas perguntas, ou fazendo essa pergunta: será que nós vamos ter? Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Porque esse grupo de judeus, esse grupo de cristãos judaizantes, passou a cobrar a igreja que se cobrasse de Paulo uma carta de recomendação. E o argumento que eles tinham era que Paulo não havia andado com Jesus, como os demais apóstolos. Paulo não havia acompanhado os milagres desde o batismo de João lá, né? Não havia acompanhado Jesus. Então Paulo não tinha legitimidade para ser apóstolo. E eles querem que a igreja cobre Paulo sobre uma carta de recomendação. Então Paulo começa dessa forma: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente?
Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Mas aí Paulo vai responder: vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Conhecida e lida por todos. O texto nos traz algumas reflexões. E eu gostaria de pensar com vocês agora, comentar sobre esse texto, que os nossos resultados, para quem produz, para quem tem resultados na obra de Deus, para quem tem resultados no reino de Deus, para quem tem resultados na vida cristã, não cabe qualquer argumento contrário, porque o próprio resultado, os próprios resultados servem de credenciais para as nossas vidas. Então não adiantava esse grupo cobrar de Paulo uma carta de recomendação, uma credencial que afirmasse que Paulo de fato era apóstolo, que Paulo de fato era um obreiro do Senhor. Não necessitava. Paulo fala: vocês são minha carta. O meu trabalho, a minha obra, o meu resultado, vocês são essa carta. Pessoas que eram idólatras, pessoas que eram entregues aos apogeus dos deuses gregos, pessoas que faziam parte desse panteão pagão, agora vocês servem a Deus, agora vocês são de Cristo, agora vocês são nova criatura, portanto vocês são a minha carta de recomendação. Ninguém precisa recomendar quem frutifica, ninguém precisa recomendar quem tem obras, ninguém precisa recomendar quem tem resultados. A maior recomendação são os resultados, amém? A maior recomendação são os resultados. Trabalhamos para Deus e com Deus e seu reino, e os resultados vêm e virão. É isso que nos credencia. Essas são as nossas credenciais. Paulo não está falando contra a carta de recomendação, não, porque a igreja usava a carta de recomendação. O que Paulo está dizendo é que os seus resultados ali naquela igreja de Corinto era suficiente para recomendar entre aquele povo, entre aquela comunidade: vocês são a minha carta, ou seja, vocês são o resultado do meu trabalho, vocês são o resultado do meu ministério. A resposta de Paulo: vocês mesmos são a nossa carta, versículo 2, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Vocês são minha carta lida, vocês são a minha carta de recomendação. É evidente que Paulo está trazendo aqui algo em defesa do seu ministério, em defesa dele, com um grupo que tenta diminuir ou minimizar a sua obra, minimizar o seu trabalho, minimizar os seus resultados. Paulo desbanca esse grupo, desbanca esse povo, porque o resultado estava ali na frente. O resultado do seu ministério estava ali na frente, o seu fruto estava ali na frente, os próprios crentes de Corinto. Os próprios crentes de Corinto. Vidas transformadas, vidas trabalhadas por Deus, vidas que outrora estavam na idolatria e que agora estavam em Cristo, estavam em Deus. Vocês são minha carne. Vocês são minha carne. E Paulo, ele prossegue e vai trazer aquilo que é a chave desse texto que nós estamos lendo.
Paulo vai fazer uma comparação, um contraste entre a nova e a antiga aliança. Por que Paulo vai falar da nova e da antiga aliança? Porque ele está lidando com cristãos, judeus que se tornaram cristãos, mas que estavam a fim de judaizar a igreja, de trazer práticas do judaísmo para a igreja. Então Paulo fala da antiga aliança, porque esse grupo era um grupo específico ali, tentando minar o ministério de Paulo, tentando minar a saúde da igreja com preceitos judaizantes. Então Paulo vai falar de nova aliança e velha e antiga aliança. Ele diz que ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Erradamente nós vemos muita gente, muito crente. Eu, na minha jornada cristã, na minha caminhada cristã, eu ouvi muita gente falando besteira em cima desse texto. Que olha, para com teologia, para de ler livros, leia a Bíblia. Olha, para de esse negócio de teologia, a letra mata, o Espírito vivifica, a letra mata. E isso é um argumento muito forte, principalmente nas igrejas pentecostais, até poucos anos atrás. As pessoas se privavam de estudar, de aprender, e usavam esse texto para dizer que a letra mata, o conhecimento mata. Não, não é disso que Paulo está falando. Qual é a letra que Paulo está se referindo aqui nesse texto? Paulo está se referindo à letra aqui, à lei. A lei escrita por Moisés. Porque a lei escrita por Moisés, ela foi escrita em tábuas, fora do homem, e exigia que o homem a obedecesse, mas ela não dava nenhum subsídio para que o homem a obedecesse. A lei não tem nenhum poder libertador, a lei não tem nenhum poder purificador ou remidor da humanidade. Pelo contrário, a lei simplesmente aponta o pecado e condena o pecador. Então a letra que mata, que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, é a lei. Porque ela aponta o pecador, ela aponta o pecado e ela condena o pecador. É por causa disso que alguns estudiosos, e até assim, uma frase muito popular e muito legal de se ouvir, de falar, que a lei condenou os melhores, ou reprovou os melhores. Moisés não entrou na terra prometida, embora sendo um grande líder, embora sendo o homem que conduziu, tirou o povo de Israel do Egito e o conduziu para o deserto por 40 anos. Mas Moisés bateu na rocha com ira e Deus o impediu de entrar na terra santa, na terra prometida, embora ele tivesse visto a terra. A lei reprovou os melhores. A lei reprovou os melhores. Mas a graça, ela salva os piores. Paulo diz que eu sou. Paulo glorifica a Deus, glorifica a Jesus pela sua salvação. Diz que eu sou o principal dos pecadores. A nova aliança é essa importância que Deus deu no seu amor ao mundo inteiro. A nova aliança é algo que não estava restrito apenas à nação de Israel, aos judeus, ao judaísmo. Embora eles fossem ministrados pela graça de Deus, mas a nova aliança não se reduzia, não se limitava a eles. A nova aliança é para o mundo inteiro, para todo pecador, independente de serem judeus ou de serem estrangeiros. E aí Paulo vai fazer um contraste bem legal. Ele vai dizer que a antiga aliança, ela também veio em glória, mas uma glória passageira, uma glória que desvanecia, uma glória que em determinado momento ela
que a graça não, essa nova aliança, ela era permanente. E aí ele vai fazer uma alusão a Moisés. Lembra que Moisés foi no monte e ele ficou 40 dias e 40 noites orando, jejuando, e quando ele desceu de lá o seu rosto brilhava. E os judeus não conseguiam olhar para ele, tamanho era o brilho que havia no rosto de Moisés. O que Moisés fez? Ele pega um véu e cobre o seu rosto para que ele pudesse atender o povo. Então o povo podia olhar para Moisés porque ele estava com o seu rosto coberto. Mas com determinado tempo, aquele brilho foi passando, foi acabando. Durante o brilho estava no rosto de Moisés, o povo passou a temer a Deus, passou a obedecer Moisés, passou a honrar Moisés, passou a ouvir Moisés. E com determinado momento, aquele brilho foi passando, mas Moisés não tirava o véu, porque Moisés temia que o temor do povo também passasse. Moisés então mantinha ali o véu e tal, né? É evidente que Paulo está usando essa passagem de Moisés para mostrar que a glória da antiga aliança era transitória, passageira. Ela apontava para a nova aliança, né, que é firmada em Cristo, e ela é eterna, ela não passa. Ela não passa. A antiga aliança, a velha aliança, ela foi estabelecida como escrita em pedras, em tábuas, fora do homem, para que o homem pudesse obedecê-lo, ou se esforçar para obedecê-lo, e ninguém conseguiu obedecer a lei. A palavra de Deus diz que aquele que tropeçar em um só ponto da lei, já pegou em todos os pontos. Ninguém conseguiu guardar a lei. Nem aquele que foi usado pelo Espírito Santo para ser o seu escritor, Moisés, não conseguiu guardar a lei. Por essa razão, Jesus veio para cumprir aquilo que ninguém havia cumprido. Veio trazendo ou inaugurando ou aplicando na humanidade o que nós chamamos de, o que a teologia chama de nova aliança, e a Bíblia também denomina assim, nova aliança. Agora, olha que coisa fantástica a nova aliança. Primeiro, aqui na nova aliança, a palavra, a lei, ela não é escrita em tábuas, nem em pedras. Ela é escrita no coração. A palavra, ela não está fora do homem, fora do crente, como estava a lei escrita por Moisés. Na nova aliança, a lei está escrita em nosso coração. Abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Olha a promessa de Deus com relação à nova aliança. Jeremias 31, 33. Diz assim: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. A antiga aliança foi escrita em tábuas, em pedras. A nova aliança é escrita no coração. Isso trazendo sobre nós uma responsabilidade muito grande. Porque quando nós falamos de palavra de Deus, o que você pensa na hora, irmãos? Na hora, você pensa a palavra de Deus? Bíblia, não é verdade? Bíblia. Não se escandalize com o que o pastor vai dizer. Olha, leia todos os dias a Bíblia. Leia com devoção, ame a Bíblia.
seguidor da Bíblia, mas não se escandalize no que eu vou dizer aqui. Ela é só um livro se ela não for registrada e escrita em nosso coração. Ela não surtirá nenhum efeito em sua vida, em nossas vidas, se ela não saltar daqui para dentro de nós. A nova aliança consiste na palavra de Deus, não impressa no livro, mas a palavra de Deus escrita em nosso coração. Isso traz uma responsabilidade muito grande sobre nós. Uma responsabilidade imensa sobre nós. Porque as pessoas que nos veem lá fora, elas precisam olhar para nós e fazer a leitura de quem somos nós, a partir do que está aqui dentro de nós. Jesus disse aos seus discípulos: vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho dito, que eu vos tenho falado. Se estamos cheios dessa palavra, logo estamos purificados. Não é um simples fato de colocarmos a palavra de Deus, a Bíblia, colocarmos o livro debaixo do braço, sairmos, ir para a igreja e agora estamos purificados pela palavra. Não, essa palavra precisa estar no meu e no seu coração. Ela precisa fazer parte da nossa vida. Ela tem que deixar de ser apenas um livro escrito para ser a palavra rema dentro de nós. A nova aliança, ela não consiste em letras, porque a letra por si mata, ela se consiste em prática daquilo que está aqui dentro de nós. Dentro de nós. Jesus disse assim: se vocês estiverem em mim, e a minha palavra estiver se vocês estiverem em mim, e a minha palavra estiver em vós. O grande atraso do cristianismo no mundo, segundo grandes escritores como John Stott, eles dizem que o grande atraso do cristianismo foi o ser humano ter compreendido que o que faz a diferença em nossa vida não é simplesmente o livro que nós chamamos de Palavra de Deus, mas é a palavra que nós portamos aqui dentro do nosso coração, é ser portador da Palavra de Deus. E ser portador da Palavra de Deus não é carregar um livro debaixo do braço. Ser portador da palavra de Deus é ter essa nova aliança escrita no coração, lutando todos os dias pela fé evangélica, como diz o apóstolo Paulo, trabalhando no nosso interior através dessa palavra, aprendendo para que possamos cumprir e vivê-la, para que de fato sejamos uma carta linda, uma carta linda. A nossa responsabilidade como carta lida é muito grande, é tremenda. Nós precisamos estar atentos a isso todos os dias das nossas vidas. E eu vou explicar para vocês o porquê. Porque senão nós cairemos no mesmo erro lá na antiga aliança, onde ninguém podia obedecer, onde ninguém conseguia obedecer. Lá na antiga aliança, ninguém pôde viver a lei, ninguém conseguiu viver a lei, mas a nova aliança, ela foi estabelecida para que ela fosse cumprida, para que ela fosse vivida. A nova aliança é possível vivê-la, é possível transmiti-la, é possível estar cheio dela. Olha a responsabilidade que nós temos. Estudemos a Bíblia. Leiamos a palavra de Deus, vamos aprender o que está aqui, para que ela se torne rema aqui dentro de nós, prática, vida aqui dentro de nós. Algumas falas aí que nós ouvimos no passado, e até hoje,
sou cristão, mas ainda não sou liberto dessas coisas. Você não é cristão, porque não cabe na mesma frase, sou cristão e não sou liberto. Não cabe na mesma frase, porque o cristão é liberto. Você já está livre pela palavra que eu vos tenho falado. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, sou cristão e não sou liberto, não cabe na mesma frase, nem na mesma pessoa. O crente é liberto, o crente é limpo, o crente é purificado, o crente é curado por Jesus através da sua palavra. Eu sou cristão e não sou liberto. Então você ainda não é cristão. Ou você ainda não conheceu o suficiente a palavra que realmente liberta. Ou a palavra que liberta está simplesmente para você exposta num livro, onde você lê de vez em quando, onde você ouve o pastor pregando, onde você vê um versículo uma vez por semana, e aí a coisa vai, a sua vida vai se enrolando e você diz: ainda não sou liberto. Mas não cabe na mesma palavra, na mesma frase, sou cristão e não sou liberto. Se você é cristão, você é liberto. Se você é cristão, você é curado. Se você é cristão, você é purificado. Se você é cristão, você é vivo. Se você é cristão, você é uma carta lida. Se você é cristão, você guarda o testemunho. Se você é cristão, você é um portador da palavra de Deus. Do contrário, tem algo errado com o nosso cristianismo, com a nossa fé. O que eu acho interessante é que Deus usou Moisés para escrever a nova aliança, a velha aliança, a antiga aliança. Moisés escreve o decálogo, os 10 mandamentos, depois Moisés escreve toda a lei, senta com o povo, transmite ao povo e ordena o povo a cumprir, e todas as vezes que o povo não cumpriu, se afastava da lei de Deus, eles eram castigados, eles eram punidos. Aqui é diferente, a nova aliança é diferente. Sabe por quê? Porque o próprio Espírito Santo é que escreve essa nova aliança em nosso coração. Pastor, por quê? Porque é possível obedecer e viver a nova aliança, porque foi o próprio Espírito Santo quem escreveu o nosso coração. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Isso traz sobre nós a responsabilidade sobre o nosso testemunho, o nosso andar, o nosso falar, o nosso agir, os lugares onde frequentamos, o grupo onde nós assentamos para chamar de amigos. Isso é claro que traz um peso muito grande sobre nós, uma responsabilidade muito grande sobre nós. Porque se você estiver num grupo onde você não pode mencionar um versículo da Bíblia, que você é um trouxa, é um quadrado, você está no grupo errado. Porque desses grupos devemos nos aproximar com o objetivo de falar de Jesus para eles. Se você frequenta lugares onde você não pode se apresentar como cristão, onde você não pode cantar um louvor, onde você não pode botar um louvor para que as pessoas ouçam, onde você não pode pedir um louvor para ouvir, você está no lugar errado. Você é uma carta lida. A nova aliança em nosso coração, ela nos funciona a obedecer a Deus, a nos inclinar para o Espírito e não para as coisas da carne. Observa que essa nova aliança está escrita em nosso coração e a sua glória não é passageira, não é transitória, não é que uma coisa vale hoje e não vale mais amanhã, não. Essa nova aliança, ela é eterna, ela está consolidada em nós pelo próprio Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Que é Ele que nos capacita a vivê-la, é Ele que nos capacita a obedecê-la, é Ele que nos capacita a sermos diferentes nesse mundo de desiguais, é Ele que nos capacita a sermos crentes de fato, e mostrar o nosso testemunho, e apresentar o nosso testemunho em Jesus Cristo.
Isso nos traz responsabilidade sobre o nosso testemunho. A gente vive aquela fase ou aquele momento mais crítico da igreja. Não tem problema, não tem importância, não tem perigo. Ora, tem problema, tem importância, tem perigo. Tem problema porque o nosso mau testemunho afeta o corpo de Cristo e a igreja no geral. Tem importância porque você não está percebendo o quanto a sua vida espiritual vai se decaindo a cada vez que você se afasta dessa verdade, dessa aliança e se une a coisas que não pertencem a essa aliança. E tem um sério perigo porque nenhuma condenação há somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. E não tem como estar em Cristo Jesus sem estar nessa aliança, nessa nova aliança. Então tem problema, tem importância, tem perigo. Olha a responsabilidade que se traz ao nosso testemunho. A nossa vida mudou. A palavra de Deus, estando em nosso coração, nos torna portadores de Deus. Nos torna portadores de Deus. Quando a gente vê essa igreja primitiva, através da nossa Bíblia, a gente fica deslumbrado com as cartas, deslumbrado com o livro de Atos primeiro, né? Tudo começou, o poder do Espírito e tal, como a igreja vivia, como eles, a gente fica deslumbrado com aquilo. Depois a gente vê as cartas paulinas, Paulo resolvendo os problemas da igreja, os problemas de ordem doutrinária, problemas de pecado nas igrejas e tal, a gente fica deslumbrado com tudo isso. E uma coisa a gente não para perguntar, ou para fazer uma pergunta que a gente não faz. Queridos, qual era a Bíblia que esse povo lia? Fala para o pastor aqui, qual era a Bíblia que a igreja primitiva lia? Qual era a Bíblia que os gentios liam? Vamos pegar a igreja de Corinto, que era uma igreja que havia lá muitos gregos. Qual era a Bíblia que esse povo lia? Não tinha Novo Testamento escrito. Não tinha Novo Testamento escrito. O que tinha escrito naquele tempo, era o Antigo Testamento, que não era impresso como a nossa Bíblia, eram rolos separados. Eu quero ler o rolo de Gênesis, eram 3, 4 rolos que pertenciam ao livro de Gênesis, e que nem todo mundo tinha acesso. Eu quero lá e ler o livro do profeta Isaías, eram 3, 4, 5 rolos daquele que formavam o livro do profeta Isaías, não era um livro impresso como o nosso. Qual era o livro que a igreja primitiva lia? Qual era o livro que a igreja primitiva lia? Olha, era o testemunho que eles tinham. Era a doutrina dos apóstolos que eles recebiam, que eles guardavam no coração. Aliás, eu vou mais profundo. Era a nova aliança registrada em seu coração, em seus corações, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Eles viviam e obedeciam a Cristo, obedeciam ao Senhor e faziam a obra do Senhor, testemunhavam de Jesus sem ter um papel escrito, sem ter nada escrito. Eles obedeciam aquilo que os seus líderes ensinavam. E eles não só obedeciam, eles transmitiam aquilo que os seus líderes ensinavam. Nós temos algumas dificuldades e algumas facilidades. Facilidade que nós temos a Bíblia impressa, do Antigo ao Novo Testamento. Nós temos a Bíblia impressa do Antigo ao Novo Testamento. Mas que dificuldade é ler? Que dificuldade é estudar? Que dificuldade é se dar a essa palavra? Quanto mais eu a leio, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu me dedico a receber essa palavra, mais o meu coração se estende. Mais o meu coração se enche dela. E quanto mais
mais o meu coração se enche dela, mais a minha boca tem para falar, porque a boca fala que o coração está cheio. Você chega num bando de crentes e dá até vergonha, eles falam mais de Neymar do que de Jesus. Falam mais de redes sociais do que do cristianismo, do que de Cristo. Falam mais de joguinho aí do que do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque os corações estão vazios da palavra de Deus. Está vazio da palavra de Deus, é vazio de Cristo. E aí, que leitura o mundo vai fazer dessa carta, desse tipo de carta? Qual a leitura? Qual a leitura? Alguns adendos que se invocam nos nossos dias chegam a ser apeladores, né? Adendos mesmo, que apelam. Tudo que a igreja precisa, irmão, repito, tudo que a igreja precisa é aprender o Evangelho para viver o Evangelho. Tudo que a igreja precisa é aprender o Evangelho. Só isso. Aprenda o Evangelho e viva o Evangelho. E viva o Evangelho. Se a palavra de Deus, se a aliança está escrita aqui em nosso coração, ora, sejamos portadores dela, sejamos transmissores dela, sejamos agentes dela, porque essas leis, elas não estão mais escritas não estão mais escritas em tábuas, nem pedras, está escrito em coração. Deus faz uma promessa lá em Ezequiel, em tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, para que a palavra possa nele fixar, para que a lei de Deus possa nele fixar. Como a gente leva isso a sério, se torna aquele cristão dínamos mesmo de fazer a diferença onde quer que passarmos, onde as pessoas podem olhar para nós e perceber, ou nós seremos pessoas que passaremos despercebidos de todo mundo, todos os dias, toda hora. Há uma semana atrás, vocês veem como que as pessoas leem, gente. Leem mesmo, nós somos cartas lidas. Uma semana atrás, eu estive conversando com um operador da PPA, né? E fazendo um serviço, né, perto da máquina lá, e parou para conversar comigo, né? Então eu acabei ultrapassando o limite e a máquina acabou parando. Ele veio conversar comigo, conversei com ele uns 10 minutos, uns 10 minutinhos conversei. Aí no dia seguinte a máquina estava parada e eu fui para poder fazer o serviço. Ele se aproximou de mim e falou assim: ora pela minha esposa, preciso de oração. Às vezes a gente entra em crise sem necessidade, sem ter nenhum motivo assim, tão aparente, mas a gente acaba entrando. Ora. Eu fiquei pensando assim: mas quem falou para esse homem que eu sou crente, né? Quem falou para esse homem? Eu perguntei: você é cristão? Eu sou, minha esposa não é, mas eu sou, tá? E eu falei: mas quem falou que eu sou cristão? O seu jeito de falar comigo ontem, sua forma de conversar comigo ontem, nós somos uma carta linda. Precisamos ser uma carta lida, e as pessoas que leem a mensagem que está em nós, não pode ser a mensagem diferente do caráter e da pessoa de Jesus. A mensagem que transmite em nós, através de nós, é a mesma mensagem de Cristo. A mensagem que transmite através de nós é a pessoa de Cristo, que Paulo vai dizer aqui nesse texto, que nós estamos sendo transformados e formados à imagem de Jesus, a imagem de Cristo. Portanto, queridos, eu quero encerrar esse sermão dizendo que nós somos um povo liberto, um povo sarado, um povo curado pela palavra, um povo transformado pela palavra, precisando viver a palavra, precisando, através do nosso testemunho, alcançar outros, tocar outras pessoas, porque
escrita em nosso coração, ela é poderosa para contagiar pessoas. Amém? A igreja é constituída de um povo sarado, um povo curado, um povo que precisa tão somente viver o Evangelho de Cristo. Por onde passarmos, nós somos a credencial de alguém, porque se você hoje é cristão, com toda certeza alguém batalhou por você, e você é o resultado de alguém. E outras pessoas precisam ser resultado do seu ministério, do seu trabalho, da sua vida cristã. Você é assim que é o reino de Deus. Igreja Batista Nacional, nosso desafio é sermos uma carta lida. E a pergunta que a gente faz é como as pessoas estão nos lendo, ou qual a mensagem que nós transmitimos quando as pessoas nos leem. Qual a mensagem que transmitimos quando as pessoas nos leem? Amados, 2 semanas mais ou menos atrás, lá bem baixinho, meu pai tem umas casinhas de aluguel. E ele alugou para um inquilino em tudo do ano passado, e o cara só pagou um aluguel até hoje. E nem água, nem luz, nem nada. E o velho de 86 anos foi cobrar e achou ruim. Achou ruim. E deu até polícia e tal. Essa cena se repetiu, acho que umas 2 vezes. Uma pessoa do bairro me chamou e disse assim: pastor, vem aqui. Não sou o pastor, não. Gilvan, vem aqui. Manda todo mundo embora. Manda aí a Guarda Civil embora, manda a PM embora. Manda todo mundo para casa. Pega seu pai, põe em casa lá e tal. Descansar, dá aí uma água de açúcar para ele ficar mais calmo. Daqui 3 dias, eu venho aqui, daqui a 3 dias eu mando um carteiro aqui, que eu vou escrever uma carta, e o carteiro vai ler a carta para ele. E quando ele ler a carta, ele vai entender tudo, não vai deixar nenhum trato dele aqui dentro. Pode todo mundo, deixa o negócio comigo. Ô meu irmão, para, meu general é por isso. Não me meta nisso. Não me meta nisso. Sou Jesus, não para com isso. Vou orar. E você quer a recomendação que o policial está falando aí. Não me meta nisso, não. Não me meta nisso. Eu não sei o que eles fizeram depois. Eu sei que uns 3 dias depois, as coisas do cara que estava na casa, foi parar no outro ponto. O cadeado foi quebrado. Não sei quem quebrou, mas alguém fez. Mas, irmãos, a minha consciência está tranquila, porque eu sou uma carta limpa. Sou uma carta limpa. Eu sei que a mensagem que eu posso transmitir para outro, ela pode matar ou ela pode edificar. Somos uma carta limpa. Portadores da palavra de Deus. Testemunho de Deus. Então, deixa o desafio para a Igreja Batista Nacional. Não entre em assuntos que denigram o Evangelho, que denigram a palavra, que denigram a igreja, que denigram a sua imagem como cristão. Não entre em problemas que traz ou que coloque em xeque a sua conduta, a sua vida cristã, a sua vida no Senhor. A mensagem que precisamos transmitir não pode ser uma mensagem duvidosa, uma mensagem viva. Que Deus possa abençoá-los assim em nome de Jesus. Sejamos livres, curados, cientes de que essa nova aliança está escrita em nosso coração pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. Você só precisa ler e aprender a Bíblia para viver essa nova aliança escrita pelo Espírito de Deus. Amém? Amém? Que Deus possa abençoá-nos assim, em nome de Jesus.